todos! Bem-vindos a mais um Historiando! Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Misha e hoje nós vamos falar sobre Atenas. E aí, querem saber um pouquinho mais? Olha só, antes de começar a nossa aula, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se subscrever no nosso canal para vocês poderem receber todas as nossas atualizações. E aí, estão prontos? Então bora lá! Ok, galera, olha só, Atenas é um conteúdo extremamente denso. Eu tive uma dificuldade de conseguir reduzir para aqueles pontos principais. A vontade que dá é de ficar gravando várias aulas sobre Atenas, porque tem muita informação interessante, tem muita coisa legal. Mas de toda forma, como o foco é vestibular e Enem, então eu já aviso para vocês, peguem papel e caneta, porque é muita coisa que nós vamos ver hoje. Veja só, Atenas hoje é a capital da Grécia e Atenas foi fundada pelos jônios e em comparação com Esparta, Atenas era muito mais dinâmica e ela é bem mais conhecida pelos historiadores e por arqueólogos. Por isso que a gama de informações que nós temos sobre Atenas é muito maior do que aquela que nós temos sobre Esparta. Atenas está localizada na Ática, que está a sudeste da Península Central grega e possui um solo pouco fértil e a pouca produção de trigo e cevada que conseguia-se lá nem sempre bastava para poder suprir a necessidade de demanda da população local por esses alimentos. Então a gente já vê um probleminha aí. As colinas favoreciam o plantio de oliveiras e uvas, e isso resultou em uma indústria de azeite e vinho desde o século VIII a.C. E ao sul da Península Ática, os atenienses desenvolveram a mineração de prata e o porto de Pireu favoreceu o destaque de Atenas no comércio marítimo. Ela é uma das principais cidades comerciantes da Antiguidade Clássica. Enquanto a maioria das cidades era relativamente pequena, Atenas soube ampliar os seus domínios e acabou por incorporar toda a Península Ática no século VIII. E Atenas foi das poucas cidades micênicas que continuaram a ser ocupadas sem interrupção por todo o período posterior à decadência micênica. Os atenienses repeliram os dórios e preservaram sua independência e no período homérico passaram a dominar toda a Ática. E durante alguns séculos, antes que Atenas unificasse toda a Ática, essa região havia sido ocupada por aldeias e cidadezinhas. Atenas conheceu várias formas de governo, eu acho que todas as formas de governo que podem existir, todos os tipos de modelos propostos por Aristóteles, Atenas experimentou. Então, Atenas experimentou a monarquia, a aristocracia, a oligarquia, a tirania, a democracia e também as desigualdades sociais e os ásperos conflitos que ocorreram entre os diferentes grupos sociais que ali viviam. Mas ela também soube desenvolver uma brilhante cultura e nós teremos uma aula específica só para falar sobre a cultura e a religião na Grécia Antiga. De acordo com Aristóteles, ele escreveu uma Constituição de Atenas por volta do século IV a.C. Ele diz que a sociedade ateniense estava dividida entre os eupátridas, ou seja, os bem-nascidos, que são os membros da aristocracia que podiam reivindicar ancestrais prestigiosos, muitas vezes ancestrais vinculados a alguns dos heróis, isso era muito comum. Nós temos também os gergoi, que são os camponeses, e os artesãos, pequenos donos de propriedade, Nós temos os demiurgoi, que estão abaixo, camponeses, artesãos, e os tetas, que são os mais pobres.
E esses grupos comporiam a classe dos cidadãos. Então, esses são os cidadãos atenienses. E para ter cidadania, isso é, para poder gozar de direitos políticos e possuir terras, era preciso ter pai e mãe ateniense. Não serve o pai ateniense e a mãe, sei lá, espartana. Não, tem que ser pai e mãe ateniense. E aí, além dos atenienses, nós temos os metecos, que são os estrangeiros, e os escravos, que não eram considerados de forma alguma cidadãos. As mulheres e as crianças, elas tinham uma cidadania restrita porque elas não podiam participar da vida política. Ou seja, em outras palavras, a comunidade da polis clássica, independente de suas divisões internas, ela ergueu-se sobre uma maioria excluída da participação política, né? As mulheres, os estrangeiros e os escravos. A sociedade ateniense, ela foi organizada para o mundo masculino. As mulheres estavam reservadas às funções domésticas. Por exemplo, os pais tratavam dos casamentos das filhas adolescentes e quando elas se casavam após as núpcias, elas ficavam sob o domínio total dos maridos. Elas passavam a pertencer aos maridos. Ou seja, tudo o que se esperava das mulheres era duas coisas: docilidade e submissão. Esse era o comportamento esperado das mulheres de Atenas. Por exemplo, quando os esposos recebiam nas casas convidados para poder jantar, elas ficavam em seus aposentos. Normalmente, esses aposentos estavam no andar superior da casa, e aí elas ficavam ungindo o corpo delas com essências aromáticas, óleos perfumados, penteando os cabelos para depois poder ficar na companhia do marido. Mas, claro, né, que esse era o ideal aristocrático de vida, né? Porque as mulheres pobres, elas tinham que trabalhar, por exemplo, na preparação de alimentos, para poder cuidar dos filhos, muitas vezes trabalhar também nos mercados, vendendo produtos. Ou seja, as mulheres ricas, elas podiam deixar esses trabalhos para os escravos e para as escravas, mas as mulheres pobres não. Mas de toda forma, o ideal que se constrói da imagem da mulher perfeita é essa mulher submissa e dócil que fica à mercê de seu marido. E assim como no caso das mulheres, os homens eles eram educados de acordo com as possibilidades de sua posição socioeconômica. O que isso significa? Ora, os filhos de famílias ricas, eles eram educados por professores particulares e eles tinham tempo disponível para poder praticar esportes, atividades artísticas, como por exemplo as músicas. A formação militar também fazia parte, né, da educação dos mais ricos. Agora, os homens das classes subalternas, pelo contrário, muitas vezes tinham que trabalhar lado a lado com os escravos na produção de artesanato ou na agricultura para poder sustentar as suas famílias. Até meados do século VIII, existiu em Atenas uma monarquia cujo rei era o Basileus. A gente viu isso na nossa primeira aula sobre Grécia. Se não viram, assistam. E o Basileu, ele acumulava as funções de chefe religioso, militar e jurídico. E aí, depois que a aristocracia conseguiu derrubar o poder dos basileus, se estabeleceu em Atenas um regime oligárquico. E tal regime fundamentava-se no arcontado, que é um órgão de poder formado por 9 indivíduos que possuíam mandatos anuais. E aí existem 4 tipos de arcontes. Nós temos o arconte polemarca, que era o responsável pelo poder militar e pelo julgamento de estrangeiros. Nós tínhamos o arconte epônimo, que dava o nome ao ano. Nós tínhamos o arconte basileu, que era o detentor do poder religioso, e nós tínhamos o arconte tesmoteta. Esse último eram 6 arcontes, e aí no total dá os 9 arcontes, os 6 tesmotetas, mais o polemarco, o epônimo e o basileu. Os tesmotetas, eles eram responsáveis pelo poder judiciário. Então, eram eles que conheciam as leis e eram eles que julgavam as causas. Então, vocês já imaginem que nesse período a lei não era escrita. Então, os únicos que conheciam as leis eram os arcontes.
Então, provavelmente, e isso era o que aconteceu, os julgamentos acabavam sendo bastante tendenciosos a favor dos arcontes e da aristocracia. A terra estava na mão de poucos, né, que são os eupátridas, os bem-nascidos ou os nobres, e havia ainda um conselho que se reunia numa colina chamada Conselho do Aerópago. Essa colina também se chamava Aerópago. Além de Conselho do Aerópago, vocês podem ouvir termos como Conselho de Eupátridas, porque são os eupátridas que fazem parte do Conselho do Aerópago, ou Conselho Teseano, sim, por conta de Teseu. Então, todos os três nomes, se vocês virem por aí, todos os três estão corretos, todos os três se referem à mesma coisa, né? O que o Conselho do Aerópago faz, então? Eles são responsáveis pelo controle e fiscalização dos arcontes. E os pobres, em geral, pequenos camponeses e artesãos, passavam por grande penúria e se endividavam e eram mesmo escravizados por dívida. Então, à medida que a nobreza se apropriava das melhores terras e, consequentemente, reforçava seu poder político, os pequenos proprietários empobreciam e se endividavam. E aí eles não conseguiam saldar suas dívidas, e aí, como eles não conseguiam pagar suas dívidas, eles perdiam suas propriedades e até mesmo sua própria liberdade. Ou seja, gregos tornaram-se escravos de gregos ao lado de cativos de outras origens, como prisioneiros de guerras, e os escravos que eram adquiridos em mercados especializados. Além disso, conforme Atenas aumentava seus contatos com o mundo mediterrâneo, crescia o poder econômico por parte dos atenienses do grupo chamado de demos, que é o povo, em especial os comerciantes que começaram a se enriquecer entre os séculos 7 e 6 a.C. E aí, os aristocratas passaram a ser pressionados por esses comerciantes, né, pelo povo, pelo demos, para fazer concessões políticas. Então, em meados do século 7, o povo ateniense se rebelou com o apoio dos ricos mercadores que foram enriquecidos por conta desse comércio entre Atenas e as suas colônias, e a cidade foi envolvida numa luta geral entre os demos, né, o povo, e os eupátridas. E o partido aristocrático recusava-se a fazer concessões ao Partido Popular, que exigia, por exemplo, o fim da escravidão por dívidas, a redistribuição das terras, leis escritas, maior participação no governo. E aí, como resultado político dessa crise, surgiram os legisladores ou reformadores. Segundo a tradição, as lutas entre as classes populares descontentes e as oligarquias levaram que Drácon, que é um personagem lendário cujo nome significa serpente, tivesse atuado como legislador encarregado de redigir as leis e torná-las conhecidas por todos. Nos dias de hoje, por exemplo, vocês podem ouvir dizer de alguma medida draconiana, que as leis de Drácon, elas foram em tese consideradas muito rígidas. Então, quando você ouve falar que algo é draconiano, é porque é muito rígido. E o Código de Drácon teria sido feito por volta de 620 a.C., ainda que dele só tenha sido encontrada uma reprodução bem posterior. E aí representou um avanço, porque antes as leis não eram escritas. E aí ele tornou as leis escritas, ou seja, as leis se tornaram públicas e aplicáveis a todos. Mas, e aí fica o porém, isso não acabou com a hegemonia econômica dos aristocratas, que continuaram a dominar a vida política mais significativa. Então, assim, o conhecimento da lei, isso não pressupõe que vai aumentar, na verdade, não, vai diminuir as desigualdades sociais. Por isso, nem os problemas, nem a ameaça de guerra civil acabaram dentro de Atenas. E aí, para acalmar os ânimos, para tentar dar uma diminuída nisso aí, Solon, que foi um arconte ateniense em 594, favoreceu o desenvolvimento econômico da indústria e do comércio,
cancelou as dívidas dos cidadãos pobres e acabou, consequentemente, por conta disso, com o sistema de escravidão por endividamento. E aí, por conta disso, uma outra consequência é que todos os atenienses que haviam sido escravizados por dívidas, eles tiveram que ser libertos. Solon conferiu, por exemplo, mais poder à Assembleia Popular dos Cidadãos. É ele que vai realmente criar, por assim dizer, a eclésia, que é essa assembleia. Eclésia vem de eclésia da igreja, tá? E a eclésia significa assembleia, congregação. E aí ele vinculou os direitos políticos às fortunas e não mais aos privilégios de sangue ou às ligações familiares. Então ele é o primeiro que vai promover uma reforma social pelo censo. Então, se por um lado, somente os cidadãos mais ricos podiam se tornar arcontes, por outro lado, todos os cidadãos tinham direito de participar da eclésia. E Solon instituiu também um novo conselho, a bulé, que era composto por 400 membros escolhidos pela eclésia, que elaboravam as leis a serem votadas na Assembleia Popular. E ele também criou um tribunal popular chamado de Eliaia, que corresponde a um tribunal de apelação. Então, todo o tempo, até então, cada magistrado tinha seu próprio tribunal que tratava de assuntos apropriados a ele. A gente viu isso com os arcontes. E a Eliaia, como corte de apelação, ela acaba sendo um elemento crítico, porque qualquer um que não gostasse da decisão dada pelo tribunal do magistrado poderia ir à Eliaia e ter a decisão derrubada. Então esse era realmente um tribunal popular, era aberto a todo cidadão, homem, adulto, ateniense, ou seja, com mais de 18 anos. Entre 560 e 527 a.C., Atenas viveu sob a tirania de Pisístrato, que era um governante moderado, favorável à cultura e que contava com grande apoio popular. E seu governo teve um grande significado para a cidade, né? Ele empreendeu uma reforma agrária, distribuindo terras e créditos aos camponeses pobres. Ele realizou obras públicas geradoras de empregos, ele incentivou as artes e prestigiou as festas esportivas e religiosas. Ele começou nesse período a projeção de Atenas como grande centro comercial e cultural da Grécia. E apesar das mudanças empreendidas tanto nos tempos de Solon quanto Pisístrato, os aristocratas continuavam politicamente muito poderosos. As famílias sob seu comando, né, as gens e tribos, a gente viu isso, gens de comunidade gentílica, os genos, ainda controlavam boa parte da política ateniense, decidindo sobre a vida pública e os assuntos da religião. E aí, para mudar essa situação, Clístenes, que era um estadista da família dos Alquimeônidas, inclusive é uma das mais importantes famílias na Grécia Antiga, precisou tirar das mãos desses grupos familiares a maior parte dos seus privilégios políticos, minando o poder aristocrático ao reagrupar as tribos e mudar o sistema de voto e representação política. Então, o que ele fez? As antigas 4 tribos que haviam em Atenas foram substituídas por 10 tribos definidas por seu território geográfico. A bulé, que tinha 400 membros, passou a ter 500 membros escolhidos por sorteio. O campo foi dividido em trítias, 3 tribos, e cada uma com certo número de demos. E a partir daí, todo cidadão estava listado em um demos e podia votar na Assembleia. E um dos resultados militares das mudanças de Clístenes foi que o comando militar foi investido na mão de 10 estrategos ou comandantes. Normalmente, cada uma das 10 tribos fornecia um destes generais e geralmente eles eram eleitos diretamente. Os estrategos, 10 em cada ano, ocupavam-se das questões militares, na chefia da marinha e do exército e regiam a política externa. Eles não eram sorteados, mas eles eram eleitos mediante listas propostas pelas tribos
podendo cumprir vários mandatos. Então eles podiam ter um mandato atrás do outro, assim, tranquilo. E os escolhidos eram quase todos descendentes das famílias nobres, que são os antigos eupátridas. E a partir das reformas de Clístenes, os arcontes passaram a ter a sua influência bem reduzida, bem diminuída, né? Os estrategos, que eram os líderes militares, puderam em muitos momentos superar o papel dos arcontes. Então, os 10 estrategos e os 9 arcontes constituem o corpo principal de oficiais da democracia ateniense. No tempo de Clístenes foi criado também o ostracismo. Isso é importante, né? Por esse procedimento, os atenienses podiam votar para que um indivíduo fosse exilado da cidade por um período de 10 anos, caso sua presença fosse considerada uma ameaça à liberdade dos cidadãos. Já imaginaram se existisse isso até hoje? Tipo aqui no Brasil, não, você é uma ameaça à democracia, vai ser ostracizado, 10 anos fora do Brasil, que loucura que ia ser. O que acontecia? Eles escreviam os votos em cascos de cerâmica chamado ostracon em grego, de onde deriva o termo ostracismo. E aí eles iam colocando, né, jogando dentro das urnas, e aí posteriormente eles iam tirando e lendo e contabilizando os votos para ver quem seria ostracizado. O ostracismo foi uma instituição importante em Atenas, principalmente porque evitava o ressurgimento das guerras civis ou do poder concentrado em uma só pessoa, então num determinado grupo específico. E aí, desde 491 a.C., os gregos vinham sendo furiosamente atacados pelos persas. A gente vai ver isso na próxima aula, quando nós nós falaremos sobre as guerras na Pérsia, né? As guerras greco-pérsicas e a guerra do Peloponeso, posteriormente dominação macedônica. Mas em 491, Atenas estava sendo atacada pelos persas. E aí, em 485, os persas foram derrotados. Por que eu estou fazendo esse pequeno desvio? É porque a partir desse momento, Atenas, que havia liderado a vitória grega sobre os inimigos, ela torna-se também a cidade mais importante, a mais rica e a mais suntuosa da Grécia. Ela restaurou suas fortificações, ergueu construções admiráveis e tornou-se um império e evoluiu em direção à democracia. Em Atenas, esse regime político atingiu seu pleno desenvolvimento no tempo de Péricles, né, que se tornou o líder dos democratas em 469 a.C. Nessa época, os cargos políticos ligados à redação das leis e sua aplicação tornaram-se legalmente acessíveis tanto aos cidadãos ricos como aos pobres, e as palavras como justiça e liberdade passaram a ser referenciais importantes no imaginário ateniense. Entre 440 e 432 a.C., Péricles comandou a construção de diversos edifícios monumentais na cidade, que se tornou o centro artístico, econômico e cultural de toda a Grécia. E aí, durante o governo de Péricles, a democracia ateniense atingiu sua plenitude por meio do estabelecimento de princípios como a isonomia, que é a igualdade de todos perante a lei, a isegoria, que é a igualdade de direito de acesso à palavra na Assembleia, e a isocracia, que é a igualdade de participação no poder. E aí a gente precisa fazer um pequeno desvio ou um pequeno parênteses aqui sobre a democracia. Que a democracia, que é algo tão valioso para nós, é um conceito surgido na Grécia Antiga e ela é bem diferente do que nós entendemos hoje por democracia. Então vamos esmiuçar um pouquinho sobre isso. Veja só, por cerca de um século, a partir do século V a.C., Atenas viveu essa experiência única em sua época. Democracia em grego quer dizer poder do povo. A diferença, por exemplo, de poder de um, que é a monarquia, ou poder de poucos, que é a oligarquia, ou o poder dos melhores, que está vinculado com isso, que seria a aristocracia. A democracia ateniense ela era direta. Todos os cidadãos podiam participar da Assembleia do Povo, que é a eclésia, que tomava decisões relativas aos assuntos políticos em praça pública. Entretanto, é bom deixar bem claro que o regime democrático ateniense tinha seus limites.
De novo, em Atenas, era considerado cidadãos apenas homens adultos, ou seja, com mais de 18 anos, nascidos de pai e mãe atenienses. Apenas pessoas com esses atributos podiam participar do governo democrático ateniense, que é o regime político do povo soberano. Os cidadãos tinham 3 direitos essenciais: liberdade individual, igualdade com relação aos outros cidadãos perante a lei e direito de falar na Assembleia, isonomia, isegoria e isocracia. Então, esses 3 elementos. A eclésia reunia-se ordinariamente 10 vezes por ano, mas para cada uma destas havia mais 3 encontros extraordinários. As sessões começavam ao raiar do sol e terminavam ao final do dia, e qualquer cidadão ateniense tinha o direito de pedir a palavra e ser ouvido. As proposições da eclésia eram enviadas ao conselho, a bulé, que a gente já viu, onde eram comentadas e emendadas, retornando então para ser sempre aprovadas na Assembleia. A votação que concluía cada assunto dava-se levantando o braço. Embora todos os cidadãos tivessem o poder da palavra na Assembleia, na prática eram os líderes que acabavam falando, os líderes dos grupos, né? Porque o povo soberano se reduzia de fato a uma minoria de cidadãos que tinha possibilidade de assistir regularmente às sessões, né? Porque a galera tinha que trabalhar, senão passava fome. Então não é todo mundo que podia participar. Então, eram somente alguns grupos ali que acabavam participando de fato ali da vida política, né? Esses homens mais influentes, por assim dizer. E o povo, definido como conjunto dos cidadãos, era considerado soberano e suas decisões só estariam submetidas às leis resultantes de suas próprias deliberações. Então, nenhum cidadão poderia deixar de se submeter às leis, sob pena de sofrer as punições previstas. Na democracia ateniense, havia 2 tipos de leis que deviam ser respeitadas. As leis consideradas divinas, dadas pela tradição que não podiam ser alteradas pelos homens, por exemplo, a proibição de matar os pais, ou, por exemplo, de se casar com seus familiares em primeiro grau, como, por exemplo, os irmãos. Meio óbvio isso, né? Mas, enfim. E havia também as leis tidas como feitas pelos homens, que todos conheciam e eram reproduzidas por escrito em inscrições monumentais para que todo mundo pudesse ver. E as leis, uma vez aprovadas, elas deveriam aplicar-se a todos os cidadãos igualmente. Os que haviam votado contra a proposta, contra a lei, ainda podiam deixar a cidade. Mas se eles escolhessem ficar, eles deveriam obedecer a decisão tomada pela maioria. Então não existe esse negócio do tipo assim, votou tal parada, foi aprovada, mas eu não concordo, eu não vou seguir. Não, nada disso. Se você não quer, se você não concorda, arruma suas malinhas e vai embora, porque o esquema funciona desse jeito. É assim que era. Então, a lei, nesse sentido, era chamada de nomos. E é um conceito tão essencial que está conosco até hoje em muitas palavras, como, por exemplo, economia. Nomos quer dizer lei humana, racional, tem uma lógica e pode ser modificada pela decisão das pessoas. Então, as decisões da Assembleia, elas eram inapeláveis. No entanto, para que não fossem levianas, havia um conselho, que é a bulé, o Senado, que era composto de pessoas que se dedicavam o ano inteiro a analisar todo tipo de questões, projetos de lei, supervisão da administração pública, da diplomacia, dos assuntos militares e aconselhar sobre os temas de interesse público. As reuniões da bulé eram públicas e suas funções principais eram receber e enviar projetos de decreto para a Assembleia, aconselhar os magistrados, redigir os decretos. Suas considerações eram sempre levadas em conta na Assembleia. E na prática pode-se dizer que certas decisões administrativas, como é o caso, por exemplo, da aplicação das finanças públicas, eram tomadas pela bulé. E os 500 senadores que faziam parte da bulé eram homens sorteados entre aqueles que se apresentassem como candidatos, necessariamente cidadãos com ao menos 30 anos de idade. E como os participantes do Conselho Ateniense tinham que ficar um ano no cargo, se dedicando às reuniões diárias,
eles adquiriam o direito de receber uma ajuda de custo. No entanto, como se pagava relativamente pouco, havia mais candidatos ricos do que pobres, ainda que estes não estivessem ausentes da bulé. Os magistrados eram apenas os executores das decisões da eclésia e da bulé. Então, tinha poderes de manter a ordem e o respeito às leis e aos decretos. Os magistrados podiam ser homens eleitos pela Assembleia, né? No caso em que fossem ocupar cargos que necessitassem de alguma habilidade especial, como, por exemplo, conhecimentos de estratégias militares, eles tinham que ser eleitos na Assembleia. Ou eles podiam, caso não precisasse de nenhuma habilidade especial, eles podiam ser escolhidos por sorteio entre os candidatos. E os gregos consideravam que o sorteio punha na mão dos próprios deuses a escolha, né? Porque a sorte é uma deusa, se chama Tike. Então, na verdade, quem estaria selecionando seria os deuses, aqueles que iriam ocupar os cargos. A aplicação da justiça cabia a 2 tribunais. O aerópago, que era formado pelos arcontes, que possuíam um assento vitalício, eles julgavam crimes religiosos, os homicídios e os de incêndio. E a Eliaia julgava todos os outros delitos, e compunha-se de 6.000 juízes, 600 para cada uma das tribos que a gente viu. São 10 tribos ao todo, 600 de cada tribo, juntei os 6.000. Eles eram sorteados anualmente, que funcionavam divididos por sessões. Os julgamentos constavam das alegações do acusador e do acusado, posto que se seguiu o veredicto dos juízes, que decidiam coletivamente por meio do voto secreto. Na democracia ateniense, apenas tinham direitos integrais os cidadãos. Os escravos, os estrangeiros e mesmo as mulheres e crianças atenienses não tinham qualquer direito político. E para eles a democracia vigente não trazia qualquer vantagem, por assim dizer. Os estrangeiros, além dos impostos, eram obrigados ainda a pagar uma taxa especial e ainda prestavam serviço militar. Eles estavam autorizados a atuar em diversas profissões e acabavam exercendo a maioria das atividades econômicas, artesanais e comerciais que os cidadãos atenienses tendiam a desprezar. A gente já viu isso, que os gregos desprezavam o trabalho manual. Para eles, a virtude maior seria a política. Vários estrangeiros se destacavam como artistas e intelectuais. Eles eram responsáveis por boa parte do desenvolvimento e da prosperidade de Atenas. Entretanto, além de não terem direitos políticos, eles eram proibidos também de se casar com mulheres atenienses, sendo, portanto, tratados como cidadãos de segunda classe até a morte. Os escravos de Atenas, em sua maioria, eram prisioneiros de guerra, gregos ou bárbaros, como eles eram chamados não gregos. Isso é importante, tá? Quando se fala de bárbaros, a origem da palavra bárbaro vem aquele que não fala grego, aqueles que não eram gregos, porque os gregos falavam que eles só entendiam assim, como se estivesse falando isso, então não estavam entendendo nada, e chamavam eles de bárbaros. E então, os escravos eram eles e os seus descendentes, que eram considerados como não sendo seres humanos dignos, mas como sendo instrumentos vivos. Era assim que eles viam os escravos, como objetos. Então, escravidão e democracia, aparentemente não há duas palavras mais incompatíveis. Entretanto, não é exagero dizer que a democracia ateniense dependia da existência da escravidão. Se por um lado a democracia ateniense continha todos esses limites, por outro a maior parte dos cidadãos que dela podiam usufruir eram camponeses ou pequenos artesãos, e neste sentido a democracia ateniense era um regime em que os pobres tinham um poder considerável, que é algo inédito e até hoje muito raro em toda a história da humanidade. Segundo Tucídides, em Atenas é um mérito mais do que a classe que abre o caminho para as honras públicas. Ou seja, ninguém, se é capaz de servir a cidade, é impedido por conta da pobreza ou por conta da obscuridade de sua posição. Na Atenas democrática do século V,
a possibilidade de participação política abrangia um número significativo de homens e incluía cidadãos mais modestos, por exemplo, aqueles dedicados ao artesanato, ou então à agricultura, ao lado dos que possuíam grandes fortunas, né, que vinham dos lucros do comércio marítimo e da exploração mineral. Ou seja, a democracia ateniense era, portanto, elitista, porque só uma minoria tinha direitos, patriarcal, porque excluía as mulheres, escravista, porque eram os escravos que sustentavam, que eram a base econômica da sociedade, direta, porque todo cidadão apresentava-se na Assembleia para votar diferentes assuntos. Então, com isso, a gente consegue fechar os pontos principais de Atenas. Bora fazer um resumo? Olha só, a gente viu que Atenas está localizado na Ática. Hoje é a atual capital da Grécia, está localizado na Ática, foi a maior cidade-estado da antiguidade. E durante muito tempo, Atenas manteve uma monarquia com os basileus, até que essa foi derrubada pela aristocracia e seu regime se fundamentou no arcontado. E a gente tem o arconte Polemarco, responsável pela guerra, Epônimo, que dá nome ao ano, Basileu, que é responsável pela religião, e os Desmotetas, em número de 6, que são responsáveis pelos julgamentos, né, pelo poder jurídico. E aí a gente viu que esse sistema de arcontato, ele se soma com o conselho do Aerópago, que também era composto pelos eupátridas, ou seja, os bem-nascidos, e isso se manteve durante um tempo, mas houve uma tensão muito forte entre a forma como Atenas era administrada, principalmente uma pressão para acabar com a escravidão por dívidas, redistribuição de terras, e que as leis fossem postas por escrito. E essa pressão levou ao surgimento dos legisladores, sendo o primeiro que nós temos Drácon, que teria organizado e tornado público um registro de leis escritas que até o momento se baseava na tradição oral e era de conhecimento apenas dos eupátridas. E apesar de significar um avanço dos privilégios, os eupátridas permaneceram inalterados em seu poder e a insatisfação social era crescente. Com isso, aparece Solon, que vai eliminar a escravidão por dívidas, libertar todos aqueles que haviam se tornado escravos por esse motivo. Ele dividiu a sociedade de forma censitária, ou seja, de acordo com a renda de cada indivíduo. Ele criou a Bulé, que é o Conselho dos 400, a Eclésia, que é a Assembleia Popular, e a Eliaia, que é o Tribunal de Justiça. Aí nós vimos que posteriormente sobe ao poder um tirano, né? Pisístrato, começa o período das tiranias, vai ser Pisístrato, Hípias e Parco. A gente não falou muito dos outros porque o foco mesmo é Pisístrato, porque ele vai empreender uma grande reforma agrária. Esse é o ponto central com relação ao Pisístrato. Posteriormente, Clístenes vai liderar uma rebelião contra o último tirano, vai derrubá-lo e vai iniciar reformas que culminariam na implantação da democracia e na pacificação da polis. Ele vai dividir Atenas em 10 tribos, cada uma elegendo 50 membros para Bulé, ou seja, Bulé vai passar de 400 para 500 membros. Cada uma também elegia um membro como estratego, e nós vamos ter 10 estrategos que estarão aí ao lado dos arcontes. A Eclésia passou a ter 6.000 membros e seus poderes foi ampliado, e ele também criou o ostracismo. E aí no final nós temos Péricles, que é com ele que vai surgir os ideais de isonomia, que é a igualdade perante a lei, isegoria, que é a igualdade de todo mundo falar na assembleia, e a isocracia, que é a igualdade de participação do poder. A gente viu que a sociedade ateniense era formada por 3 principais camadas sociais. Os cidadãos, e entre os cidadãos se divide, né, os eupátridas, que são os bem-nascidos, os georgoi, que têm poucas terras, os demiorgóis, camponeses, os artesãos, os tetas, que são os pobres, os metecos, que são os estrangeiros, não possuem qualquer direito político, e os escravos, que ainda estão muito abaixo dos metecos. Cultura e religião, nós teremos uma aula específica para isso. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês nas questões, resolução de questões de vestibular e do Enem, e até a próxima!